desse mês, nossa série tem muito a ver com pais e filhos. Começamos domingo passado, o Fernando fez a introdução, baseado na parábola, uma das mais conhecidas, se não talvez a mais conhecida de todas as parábolas, a parábola a parábola do filho pródigo, ou filho perdido, na NVI. E eu gostaria que nós abra sua Bíblia, e nós vamos ler esse texto novamente, começando no versículo 11. Lucas 15, capítulo 15 de Lucas, versículo 11 em diante. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da terra, daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Nós vamos parar a leitura aí. Eu não sei se você, como pai, já teve a alegria de experimentar a volta de um filho. Eu já tive. Não de um, mas de 2. O sentimento é impressionante. O que vai no coração de um pai quando um filho retorna, entre aspas, retorna ao lar, retorna à casa. A casa é muito mais do que um espaço físico. Quando a gente fala de lar, a gente sabe que o lar representa um refúgio, um local de segurança, um local de afeto, de amor, de cumplicidade, de acolhimento, de proteção. E como pais, e eu sei, todos os pais aqui presentes, dos menores, dos que têm filhos menores aos maiores, uma das dimensões importantes da paternidade é a proteção. Aliás, esse é um tema muito debatido e muito comentado e muito estudado. Alguma coisa se faz no sentido de proteger, especialmente as crianças, os filhos, que são, dentro da sociedade, o grupo mais vulnerável que existe. Pai pensa proteção. Amor de pai inclui proteção. E quando ele percebe ou tem a experiência de um filho que escolhe ficar desprotegido, e normalmente isso acontece depois de uma certa idade, isso dói profundamente no coração do pai. E o retorno de um filho à proteção, ao acolhimento, ao amor, ao recôndito familiar, nesse sentido, é uma experiência fantástica. Eu tive essa experiência. E eu nunca me esqueço quando um dia um filho me pediu ajuda. Nunca me esqueço da conversa que nós tivemos no portão do prédio onde ele morava. Nunca.
de ver alguém alquebrado, quebrantado, arrasado, no fundo do poço, falar: eu preciso de ajuda, por favor, me ajuda. Não há sentimento mais precioso para um pai quando existe um filho nessa condição do que o retorno. E é exatamente isso que essa parábola descreve. Uma parte da história que nós estamos estudando descreve exatamente essa cena. Mas a cena não começa aí, a história não começa aí. E na nossa série que a gente intitulou Deus está morto, é uma pergunta intrigante, porque como assim Deus está morto? Bom, nós vimos a semana passada, na introdução, que o pedido que esse irmão mais novo faz, pai, quero a minha parte da herança, na realidade significava um tremendo, um enorme desrespeito ao pai. Por quê? Porque a herança só era dividida quando o pai morria. E naquela época em que se respeitava muito mais a velhice, a experiência, ou as cãs, né, para quem gosta de usar essa expressão, os cabelos brancos, o respeito pelos mais velhos era um valor altíssimo na cultura daquela época, especialmente a cultura oriental. Então, portanto, o filho mais novo, o mais novo ainda por cima, que não era o primogênito, que herdaria 2/3 da fortuna, das posses do pai, mediante a morte do pai, o mais novo, que tinha direito a uma menor parte, chegar para um pai em vida e dizer: eu quero a minha parte, na prática era a mesma coisa que dizer: gostaria que o senhor já tivesse morrido. Um tremendo desrespeito. Obviamente isso ficou público, como nós vemos na história, porque o pai foi nessa direção. Mas isso significava também uma desgraça para o nome da família, porque uma família que tem um filho que tem a coragem de fazer isso, não vai ficar bem vista na cultura da época. E representava, como nós vimos também rapidamente mencionado domingo passado, um declínio, uma derrocada, uma diminuição do patrimônio familiar. Isso, na prática, as posses, a herança familiar estava investida em terras. Propriedades representavam riqueza na época, muito mais do que hoje. Hoje você tem capital, papel, mas na época riqueza significa muitas terras, posses em termos de terra, de propriedade. E isso significava que, para o pai poder dar a parte da herança do filho mais novo, ele tinha que liquidar essas propriedades, ou pelo menos uma parte delas, para poder transformar em dinheiro corrente, em recursos que o filho pudesse levar com ele, títulos que fosse, mas ele tinha que liquidar uma parte das suas propriedades, ou seja, ia afetar a estabilidade econômica e o futuro financeiro da família. A grande pergunta é: por que é que o filho fez esse pedido ao pai? Por quê? Por que o filho mais novo, entre dois filhos, né, logo mais novo, o caçula, chega para o pai com essa coragem de fazer um pedido dessa natureza? É interessante que Agostinho, estudando isso, descrevendo essa parábola, ele usou isso para dizer que o que acontece, por exemplo, com alguém que trai a sua esposa, ou alguém que mata um outro, ou alguém que rouba alguém, todo mundo que age, até os criminosos, e ele diz, agem porque eles amam alguma coisa. Ele chamou isso de um amor desordenado. Às vezes a gente lê na Bíblia, ou ouve essa palavra, o conceito de pecado, e a gente imediatamente pensa em determinadas coisas que, de uma forma estereotipada, são feitas e que nós não aceitamos na nossa subcultura, vamos dizer, protestante ou evangélica, ou ocidental, judeu-cristã. Então a gente já decodifica essa ideia de pecado dessa forma, mas essa parábola, e Agostinho nos ajuda a ver isso quando ele escreveu sobre isso, que na realidade, para você, até quem mata alguém, mata porque ele ama alguma coisa, ou o dinheiro da pessoa, ou a mulher da pessoa, mata por alguma razão, porque há alguma coisa
a ocupou o afeto, a paixão, o desejo do seu coração. É um amor, como disse Agostinho, desordenado, exageradamente deslocado. É amor, mas na direção com o objeto errado. E é por isso que o filho mais novo pediu ao pai que lhe desse uma parte da herança. Porque o filho mais novo amava, o irmão mais novo amava mais aquilo que o pai tinha e o que o pai representava para ele do ponto de vista econômico do que o próprio pai. Um amor fora de ordem, um amor desordenado, um amor deslocado. Interessante porque foi o filósofo Heidegger que usou uma palavra para falar sobre um conceito que em alemão é Unheimlichkeit, que significa literalmente você estar fora de casa, você está fora do lar. E ele disse isso para descrever, quando ele usa essa expressão, ele descreve essa sensação do ser humano de estar fora de casa, vivendo no mundo. A gente vive no mundo, mas a gente se sente deslocado. Falta alguma coisa. Falta um porto seguro, uma âncora, um lugar onde você descansa, fica tranquilo. Encontrei, cheguei, é aqui, estou em casa. Por mais que a gente tenha elementos e experiências que, em parte, comunicam uma certa segurança, mas lá no fundo da alma, nós todos vivemos uma espécie de angst, ou angústia existencial. Nós estamos à procura de um lar. O que poderíamos descrever essa sensação de uma náusea espiritual. Um mal-estar no fundo da alma, de que alguma coisa, nós não estamos no lugar certo, a gente ainda não chegou em casa. Talvez pudéssemos escrever isso como um desejo nunca satisfeito, não importa como a gente procure satisfazer esse desejo, mas um desejo nunca satisfeito por sentido na nossa vida. Talvez a gente pudesse ainda dizer que a humanidade foi criada para viver num jardim, debaixo da proteção do Pai, do Criador, mas algo aconteceu com o ser humano que causou a expulsão desse ser humano lá no início, desse lar criado por Deus, no qual Deus estava presente, tinha comunhão diária, andava, passeava no jardim com o primeiro casal. Mas houve uma expulsão desse habitat perfeito em que a presença de Deus estava lá, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma barreira, sem nenhuma culpa, sem nada. Deus e o primeiro casal tiveram um período desse tipo de vida. Mas, por causa daquela expulsão do jardim, na realidade a Bíblia diz que foi expulso da presença de Deus. E desde então nós vivemos no exílio. Nós somos uma humanidade vivendo no exílio. E nada, nenhum lugar, ninguém, nada vai tomar lugar do nosso único e verdadeiro lar, que é a presença do próprio Deus. Essa parábola aponta para isso. E é por isso que, assim como Adão e Eva, no relato de Gênesis, desperdiçaram a presença do Pai, o lar, o habitat perfeito em que Deus reinava junto com eles, dividindo com eles o reinado, delegando para eles domínio. Mas eles abriram mão, desperdiçaram essa oportunidade. E é por isso que nós decidimos chamar hoje a mensagem, a palavra-chave como desperdício. A gente pega aquilo que é bom, aquilo que é nosso por direito, como o irmão mais novo, pai, eu quero a minha parte da herança. Era dele, estava prometida, ele era filho, mas ele pega algo bom e desperdiça, transforma, destrói. Isso, gente, é que é pecado. Quando você quiser entender o que significa pecado, é isso.
Não são aquelas coisinhas. As coisas são manifestações dessa doença. Nós somos o contrário do rei Midas. Tudo que a gente põe a mão, estraga. Desperdício. Agora, o que é impressionante é a resposta do pai. Porque se o pai fosse agir da maneira esperada, o que ele teria feito? Ele teria castigado esse filho, escorraçado o filho, expulsado. Sai da minha frente, cresce e aparece. Quem você pensa que é? Agora mesmo que você não vai ter nada. Isso seria, vamos dizer assim, o que a cultura da época e a comunidade, a família, o irmão mais velho e todos esperariam que o pai fizesse. Mas a Bíblia diz, no relato, que o pai, então, repartiu a sua propriedade entre eles. Uma resposta inaceitável culturalmente. Nós já vimos também ruim economicamente. Mas não para aí. Essa resposta do pai também foi uma resposta sacrificial para a própria vida do pai e da família. Interessante que essa palavra propriedade no original é a palavra bios, quer dizer vida, vida biológica, vida, que também tem o sentido de a sua totalidade da vida de alguém. Então, o que quer dizer aqui é o seguinte, é que o pai repartiu a sua vida entre eles. Por quê? Porque a identidade da família e do patriarca no sistema da época estava na sua origem, na sua herança, quem tinha sido o pai, avô, a tribo, etc., o clã, e a terra onde ele vivia, né? O lugar onde ele estava, provavelmente todos os antepassados estavam enterrados ali, a identidade, o significado, o valor dele, culturalmente, socialmente, estava ligada à terra, à propriedade. Então ele repartiu a vida, ele abriu mão da sua própria identidade, ele se humilhou dessa forma, se sacrificou na sua resposta. Mas não para aí. Essa resposta do pai demonstra que é uma resposta pronta para uma possível reconciliação. Porque o pai podia, nessa hora, ter criado uma barreira, levantado um muro, expulsado esse filho de casa, castigado esse filho, deserdado esse filho, mas não. A resposta do pai foi uma resposta que deixou a porta aberta, uma resposta preparando a possibilidade de uma reconciliação. Que diferença isso pode fazer para você ou para mim hoje? Se você é o tipo irmão mais novo, tipo espírito livre, rebelde, você gosta de decidir tudo sozinho, valoriza muito as suas conquistas pessoais, faz questão de estar lá anotado tudo que você já conseguiu, e quando você tem a oportunidade, você declara, né, desfia lá tudo que você já fez, que você conseguiu, o que você passou, teu mérito, eu fiz, eu estou conseguindo. Se você é desse tipo irreligioso, que gosta de viver a vida sem regras, que gosta da aventura de sair da proteção e entrar no mundo para descobrir por si mesmo, sem precisar ouvir conselhos, se você tem essa natureza, provavelmente você sofre de um problema básico que, como Agostinho disse, um amor deslocado, desordenado. Você está mais preocupado com os ídolos que estão no seu coração, e há ídolos no nosso coração, do que simplesmente entender o sentido da vida. Sua paixão está em coisas, posses, talvez no trabalho, na reputação, em alguém que você ama tremendamente, e pode acrescentar outras coisas, mas ela não está no Pai, não está em Deus. Esse é o irmão mais novo. Aquele que
diz: eu não tenho religião. Eu não quero saber do pai. Eu vou descobrir por mim. Meu pai é ultrapassado. Sou mais eu. E há pessoas assim. Então, se você é esse tipo de pessoa, talvez seja uma hora para você pensar se esse teu amor, se essa tua paixão, se o foco da sua vida não está colocado no objeto errado. Essa angústia existencial, essa náusea espiritual, né? Essa sensação de que você está fora de casa, ainda não chegou no lugar, talvez seja um indício muito forte de que esse teu amor, o seu coração está focado aonde ele não devia estar. E ele nunca vai se satisfazer em nenhuma dessas coisas. Agora, vamos pensar um pouquinho na volta do filho. Porque o filho foi, depois de algum tempo, reuniu tudo que tinha, versículo 13, foi para uma região distante. Na parábola você tem detalhes muito interessantes, porque quando você rompe com o establishment, com o status quo, ou com aquilo que é a regra, normalmente você vai para o outro extremo, né? É o movimento pendular. E na individuação, que é um processo normal de cada ser humano, há uma tendência, né, da gente partir para um extremo. Por isso que, numa determinada fase da vida, que eu não vou dizer aqui qual é, os filhos já começam a, como a gente diz, os pais mostrar as asinhas, né? Ou em inglês, their true colors, as suas cores verdadeiras. Começa a aparecer quem eles são. A gente já tinha uma ideia, mas a gente não tinha ideia que era tanto. Mas quando chega aquele momento, a idade deles, a gente vê que eles são como a gente. Mas essa parábola diz que ele chegou lá, né? Foi para longe, gastou tudo, vivendo irresponsavelmente, e depois de ter gasto tudo, versículo 14, houve uma grande fome em toda aquela região. Viver irresponsavelmente aqui está ligado ao fato de que ele viveu de uma maneira a não se preparar para as adversidades, né? Porque enquanto estava tudo bem, ele estava feliz da vida. Tinha um monte de amigos, tinha dinheiro na conta, mas não havia reserva. Foi acabando. E aí chegou um momento em que estava difícil arrumar emprego. Os amigos, que eram amigos falsos, quando ele não tinha dinheiro para gastar, desapareceram. E aí ele ficou sozinho. Precisou trabalhar. Foi ajudar a cuidar de porcos. E nem mesmo a comida dos porcos lhe era dada quando ele pedia. Ele virou o oposto do que ele tinha. Ele era um herdeiro e aqui ele está um destituído. Uma pessoa absolutamente só, abandonada e descapitalizada. O oposto da situação dele quando ele vivia com o pai. Mas lá, nessa situação, versículo 17 diz, caindo em si. Sempre tem momentos na nossa vida em que são momentos assim de iluminação, né? Que a gente vê a verdade. Nem sempre é a verdade que a gente gostaria de enxergar, mas tem momentos, e esses momentos chegam, e é tão bom quando esse momento é aproveitado. É tão bom quando a gente, num momento de clareza, a gente olha e enxerga e admite. É o que a Bíblia chama de confissão, é isso. Confissão não é para você chegar assim na presença de Deus como se Deus talvez vá te perdoar. Ele já perdoou. Jesus já morreu por tudo isso. A confissão é aquela atitude de você chegar diante de Deus e falar assim, concordo com o Senhor, eu sou um pecador, essa é a minha natureza, e eu falhei de novo. E preciso da tua graça, mais uma vez. Obrigado porque Cristo morreu por mim. O perdão já foi dado na cruz. Isso é a atitude de quem cai em si e aproveita o momento de acordar e vê a verdade, aceita a verdade. Eu não sou bom, eu não sou suficiente, eu não tenho todas as respostas, eu tenho alguns defeitos de caráter que são terríveis.
Eu não sei me dominar nessa área. Eu tenho dificuldade com a minha língua. Eu não sei lidar com dinheiro. Eu tenho problemas que me atacam, pensamentos impuros na minha mente. Eu sou assim. Caindo em si, ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho, voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Agora veja, ele não está pedindo quantos empregados do meu pai têm comida de sobra. Eu quero ser como um dos empregados do meu pai. Ele não está planejando voltar para casa e pedir para o pai recebê-lo de volta como filho. E aí é interessante porque o que ele vai receber como empregado do pai? Salário. Salário. Há uma implicação no texto aqui de que ele volta com o desejo de restituir ao pai por tudo aquilo que ele desperdiçou. Ele quer voltar para fazer reparação. E ele tem que ter uma fonte. Então ele quer ser empregado do pai para ganhar e poder, de alguma forma, ressarcir o pai. Na prática, ele ia trabalhar o resto da vida para o pai. E foi assim que ele foi. Mas o pai, que tinha deixado a porta aberta, de longe viu o filho, versículo 20, se levantou, ainda de longe seu pai o viu e, cheio de compaixão, versículo 20, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. No original, a ideia dele ele agarrou o filho no pescoço, beijou o pescoço assim, agarrou, atarracou, mesmo que a gente fala lá em Minas, né? Atarracou, né? E beijou o filho, com toda a paixão, com todo o amor, com toda a compaixão, porque o pai estava esperando esse momento chegar. Ele não tinha fechado a porta do lar para esse filho. Pai, pequei. E a resposta do pai: depressa, trago a melhor roupa. Matem o novilho cevado, põe um anel no dedo, dá sandália para ele, veste esse meu filho. Ele estava perdido e foi achado. Vamos dar uma festança, vamos nos alegrar. Interessante porque o retorno do filho sempre alegra o coração do pai, e não é diferente de Deus. Às vezes, na nossa autossuficiência, autonomia, no nosso coração, na dureza de coração, às vezes a gente faz essa pergunta: será que Deus ainda vai continuar a ter paciência comigo? Será que Deus vai novamente ouvir o meu pedido de socorro? Eu já pedi tanto socorro a Deus, eu já falei tanto nisso, será que há mais uma chance? Essa parábola foi contada por Jesus para descrever como é o coração do Pai. O coração do Pai é um coração cheio de compaixão. A porta sempre está aberta. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. Sua fidelidade não tem fim. É essa a natureza de Deus. Ele não pode se negar a si mesmo. Essa é a essência de Deus. E, portanto, quando o filho volta, ele encontra, em vez de repreensão, em vez de, não disse? Bem feito, está vendo? Agora. Não. Vamos dar uma festa. Vamos ficar alegre. Vamos fazer um barulho santo. Porque ele estava perdido e foi achado. Que diferença isso faz para nós? O Senhor não nos expulsou indignado da sua presença. Ele não veio a essa terra com uma espada. Nas mãos ele carregou os cravos. Ele não veio enviado pelo Pai para dizer: vocês, raça humana, estão condenados para sempre. Não, ele veio para levar sobre si a nossa condenação, a nossa culpa, pagar a consequência da nossa rebeldia, tomar o nosso lugar. Na cruz ele foi voluntariamente. Ele podia ter escapado sem nenhum problema.
com um pensamento fulminado todos os seus detratores, todos os seus algozes, mas ele voluntariamente se submeteu à cruz, e na cruz ele teve a sua vida destruída, rompida, dilacerada. Seu corpo foi literalmente partido, cortado, lancetado. Sua túnica, que era o que restava das suas propriedades, foi, mediante sortes, dividida pelos soldados que o crucificaram. Ao contrário do que aconteceu no Éden, quando Deus expulsou, com uma promessa: eu vou enviar o descendente da mulher. Agora o descendente da mulher, Jesus Cristo, Filho de Deus, homem, não expulsa ninguém. Da cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E tudo isso ele faz para deixar aberta a porta para o arrependimento e a reconciliação. O Evangelho é um convite de volta para casa. As boas novas, as boas notícias é que o Pai deixou a porta aberta. Nós costumamos ler essa parábola e imediatamente, como talvez os fariseus que estavam lá ouvindo, pensamos: mas que atitude errada, é tão fácil. A gente é o estereótipo de uma pessoa que a gente considera vive uma vida devassa, uma vida desfocada, uma vida de pecador. Não tem dúvida, isso aqui é a fotografia do pecado estereotipada. E Jesus, nesse primeiro momento da parábola, ele está dizendo que mesmo para esses que são considerados os abjetos, os desprezados, os excluídos, aqueles que não têm espaço para eles, que deviam estar na cadeia, se não numa cadeira elétrica, são precisamente esses para os quais Deus deixou a porta aberta. Paulo, o apóstolo, entendeu muito bem isso. Ele que tinha sido um perseguidor dos discípulos de Jesus, inclusive presente à morte de Estevão, quando ele foi apedrejado, e depois a pessoa que comandou um movimento de erradicação do cristianismo, daquela seita dos seguidores de Jesus, que se denominava Messias. Paulo foi o chefe desse movimento, dessa polícia religiosa, que andava não somente pela Palestina, por Jerusalém, mas inclusive até fora, à busca de judeus que tinham crido em Jesus Cristo como Messias. E ele disse: eu sou o pior. Eu fui um blasfemo, eu fui um perseguidor, eu fui pior. E eu era insincero. Mas Deus, na sua misericórdia, foi lá e me pegou, eu o pior, para que eu fosse modelo da misericórdia de Deus. Que eu fosse um exemplo do que Deus pode fazer com o pior. Se Ele pode fazer comigo o que Ele fez, Ele pode fazer com qualquer um. A porta está aberta. E eu não sei se você hoje se identifica com o irmão mais novo. Não sei se o seu espírito é um espírito independente. Aquela que gosta de quebrar as regras, que quer experimentar para depois concluir se é bom ou se não é bom. Não é uma pessoa que é movida por analisar o que está acontecendo, ouvir conselhos e aprender dos outros. Você quer seguir o seu caminho. Talvez você tenha hoje memórias que você gostaria de poder apagar, de decisões erradas que você tomou, de escolhas que destruíram dias, meses, anos da sua vida e quem sabe de outras pessoas. A porta está
aberta. O pai está na varanda, olhando para a curva. E não existe ninguém que precise ficar fora do amor de Deus. O amor de Deus é universal. E Ele quer acolher qualquer um. Que como o irmão mais novo correr para Ele, dizendo, Pai, eu pequei. No Museu Hermitage, lá em São Petersburgo, antiga Leningrado, está esse quadro de Rembrandt, que é muito famoso, é uma das pinturas mais famosas que existem, que é uma fotografia, uma representação que foi pintada por Rembrandt nos últimos, provavelmente uns 2 anos antes dele morrer, mas tem centenas de desenhos. Ele é um tema que ele trabalhou durante anos e anos, a vida inteira. E no final da sua vida ele pintou esse quadro, que é considerado uma obra-prima, um dos quadros mais incríveis daquela época. E Rembrandt procurou representar ali um pai cheio de compaixão, o filho arrependido, humilhado, ajoelhado, pedindo perdão do pai. Nessa mesma tela, existem outros personagens. Naquele canto escuro tem uma mulher, é uma silhueta. Aqui não está muito bem definido, porque a gente não tem uma imagem real. Um servo, provavelmente no meio, em pé, olhando atrás da coluna. Sentado, possivelmente um conselheiro do pai, que alguém disse, talvez um conselheiro financeiro, alguém que estava ajudando o pai a não quebrar. Mas principalmente a figura em pé, no extremo da tela, é o irmão, com atitude de mãos cruzadas, de repreender, de não concordar com aquela cena. Ou talvez, vamos ver o que o pai vai fazer. Vamos ver como é que ele vai lidar com esse dissoluto, com esse irmão irresponsável, que depois que gastou tudo, vem com essa cara lambida pedir perdão para o papai. Essa parte nós vamos ver domingo que vem, a atitude do irmão mais velho, como é que o pai lidou com ele. Vamos curvar a nossa cabeça e orar ao Senhor. E eu gostaria que você ouvisse essa canção agora em atitude de oração, ou pelo menos reflexivamente, meditando no que você vai ouvir. É a canção de alguém que quer ser filho de novo. Ouça. E nós vamos orar daqui a pouco. Hoje eu vejo que a vida me trouxe pra longe de quem prometi que olharia, mas estava empenhado em encontrar fora o que eu achei que não havia em casa debaixo de um teto que como estranho eu vivia. Pai, eu quero ser como um filho que morre primeiro pra si, pra que os outros também
estava empenhado em encontrar fora o que eu achei que não havia em casa debaixo de um teto que como um estranho eu vivia. Pai, eu quero ser como um filho que morre primeiro pra si, pra que os outros também vivam pra ti, vivam pra ti. Vivam pra ti, vivam pra ti. Se essa é a sua oração, a oração do seu coração, viver como um filho, amando o Pai, a presença do Pai, valorizando esse relacionamento acima de todas as coisas e buscando satisfação de alma nesse lar que só pode ser encontrado no Pai. A gente procura não constranger ninguém. Nós não acreditamos em manipulação. Mas se nessa manhã, essa oração, é isso que está no seu coração, um desejo de retornar, de voltar, de dizer socorro, talvez pela primeira vez na sua vida, ou talvez novamente, queria convidar você a silenciosamente só se levantar aí no seu lugar, dizer: Senhor, eu quero, estou voltando para casa, voltando para a tua presença, vivendo em angústia existencial, essa náusea espiritual, esse exílio da minha alma. Eu preciso do Senhor nesta manhã, na minha vida. Obrigado por ter deixado a porta aberta. Quero o teu abraço, quero o teu beijo nesta manhã. Quero esse encontro, que é a única coisa capaz de preencher a minha alma e de me dar vida. Se é assim que você está nessa manhã, se essa é a sua oração, levante-se. Levante-se diante de Deus. Aí não há palavras, às vezes o silêncio expressa melhor aquilo que vai no nosso coração. Mas mesmo para aqueles de nós que continuamos sentados, nós nos colocamos junto com esses que de pé estão dizendo: estou voltando, socorro.
Preciso desse encontro. Te agradecemos porque a porta estava aberta e continua aberta. Te agradecemos pelo abraço de Deus, pelo abraço do Pai, pelo beijo do Pai, pelo acolhimento que nos tirou de um reino de escuridão e nos transporta para o lar, para a casa do Pai. E nós nem temos ideia do que nos espera no futuro, algo tremendo. Mas a experiência inicial é fantástica. De ser abraçados, de ser perdoados, de sentir que o anel está no dedo, que as sandálias estão nos pés, que a roupa é nova. E que o Cordeiro de Deus morreu na cruz para poder quebrar esse abismo, construir uma ponte, desfazer a muralha de inimizade. Obrigado, Pai, por esse abraço, por essa misericórdia infinita. Obrigado pela oferta de salvação, de perdão. Obrigado por essas vidas que aqui estão de pé. Oro por elas. Oramos por eles ou por elas. Pedindo que esse momento seja marcante, que seja algo do qual eles vão se lembrar. Na dúvida, no temor, vão voltar a esse momento. Eu já fui abraçado pelo Pai. Já voltei para casa. Sou de Jesus e Ele é meu. Faço parte da herança. Meus pecados estão perdoados. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.